Os Estados Unidos iniciaram agora, nesta segunda-feira, um bloqueio contra portos iranianos. O objetivo é impedir que os portos operem. Evidentemente, isso tem a ver com o Estreito de Hormuz. O preço do barril, tipo Brent, que é, em geral, a referência mais utilizada, ela foi para, deixa eu ver, 100, subiu, está mais de 100. Claro, está todo mundo calculando, na verdade, agora é um duplo bloqueio em Hormuz, do Irã e dos Estados Unidos bloqueando o Irã. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Donald Trump justificou o bloqueio após as negociações do último sábado no Paquistão não resultarem em um acordo. A delegação americana, sob liderança do vice-presidente J.D. Vance, deixou Islamabad sem compromissos considerados satisfatórios em relação ao programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos não abrem mão da desativação das usinas de enriquecimento nuclear do Irã e querem que Teherã entregue o urânio já enriquecido a níveis próximos do necessário para a confecção de bombas. Autoridades iranianas também deixaram o Paquistão acusando os Estados Unidos de inflexibilidade. O Irã quer o fim de todas as sanções contra o país e o reconhecimento de que tem direito de enriquecer urânio para fins civis. Com relação ao Hormuz, os Estados Unidos exigem que a passagem esteja aberta para qualquer embarcação, enquanto o Irã reivindica o controle definitivo sobre a mais importante rota do mercado global de petróleo. Desde o início da guerra, os iranianos controlam o entra e sai do Golfo Pérsico através de postos de controle em ilhas da região. A Guarda Revolucionária do Irã tem mantido este controle em meio ao cessar-fogo de 2 semanas, ao gerar alertas sobre possíveis minas antinavais na região que estariam na rota tradicionalmente usada antes do conflito. No sábado, os Estados Unidos disseram que 2 navios da Marinha Americana passaram pelo estreito, dando início a uma operação para retirar as minas da região. J.D. Vance deixou o Paquistão afirmando ter entregado uma proposta final e definitiva aos iranianos. A uma semana do fim do cessar-fogo, Trump e seu vice acreditam que o bloqueio pode fazer com que Teherã negocie em termos mais favoráveis a Washington, já que a medida deve ameaçar a principal fonte de receita dos iranianos, a exportação de petróleo. Tiago, tem 2 assuntos tomando conta aí, pelo que eu acompanho na imprensa americana, todas as conversas, não só em Washington, mas sobretudo em Washington. Primeiro, é claro, aonde vamos com essa, digamos, é um ato de guerra. Bloquear portos é um clássico ato de guerra em relação ao Irã. Então, temos uma escalada. O outro é o Trump postando na rede social dele como Jesus Cristo e atacando o Papa. Só Trump é infalível, o Papa ele disse que não. Olha, é interessante como tanta coisa que aparentemente há uns anos seriam consideradas absurdas, elas começam a se misturar. Tanto que hoje nós vimos uma improvável aproximação, nem que seja momentânea, do regime islâmico xiita em relação a, ao Papa, se posicionando a favor do Papa, criticando a piada de Trump em relação a Jesus, que é um profeta muito importante para os muçulmanos, um Papa americano sendo um aliado involuntário do regime iraniano contra um presidente americano. Em paralelo a isso, um ponto muito interessante também que surgiu foi a postura da Europa em relação a tudo isso, de basicamente se posicionar qualificando a situação em Hormuz como um risco duplo, o risco do Irã e o risco dos Estados Unidos. Então está tudo muito emaranhado. O Irã ele tem sua estratégia mais clara do que a estratégia dos Estados Unidos. O comentário hoje do presidente do parlamento iraniano, onde os americanos sentirão saudades do preço da gasolina $4, $5, exemplificou muito bem qual que é a estratégia dele. Qualquer movimento do Irã em relação ao Estreito de Hormuz já faz o preço do barril aumentar. E eles sabem que esse é o ponto fraco do Trump e a única oportunidade que eles têm, de fato, de negociar. O Trump, ele alternou algumas vezes a sua estratégia em relação à guerra, culminando nessa agora do programa nuclear iraniano, mas é sempre bom lembrar que em junho do ano passado, na primeira operação conjunta entre Estados Unidos e Israel, ele havia afirmado que o programa nuclear iraniano estava completamente demolido e destruído.
Hoje o que se vê é o Trump preocupado com as eleições, é o Trump gerando uma nova frente de briga que não precisaria, que é o Papa e os católicos da sua base aliada, e o Irã não levando tanto a sério como ele esperava a questão do Estreito. A gente tem dito aqui, Lorival, que o estado mental do presidente americano virou um fator geopolítico. O que aconteceu nesses últimos 24 horas talvez seja uma, digamos, sustentação convincente dessa afirmação. Que chances tem esse bloqueio dos portos iranianos de atuar como uma decisão estratégica no sentido do que o Trump diz que é a rendição do regime, a abertura de Hormuz, a entrega do material nuclear não só, e o abandono do que os iranianos têm, pelo menos pelo direito internacional, de tentar enriquecer urânio para fins pacíficos, coisa que eles provaram que não era muito bem o que estavam fazendo. Bem, o sucesso dessa estratégia do Trump de bloquear o Irã depende ou pode ser prejudicado por duas questões, né? Primeiro, o impacto que isso tem, essa redução da oferta de petróleo, né, no mundo, o impacto econômico e, consequentemente, o impacto político que isso tem dentro dos Estados Unidos. E o segundo é a tolerância à dor, né? Assim, sempre tem sido, essa guerra toda tem sido uma disputa sobre quem tem mais tolerância à dor, que visivelmente é o Trump, porque ele é o líder de uma democracia, né? E com eleições daqui a 7 meses, né? Menos de 7 meses já. Enquanto que o Irã é um regime que vive apesar do desejo do seu povo. A situação dele é ao contrário da situação americana. É claro que essa asfixia econômica é ruim para o Irã, né? Porque numa guerra um país precisa de recursos, né, para conduzir essa guerra. Só que isso tem um impacto mais não é que seja de longo prazo, mas de um prazo mais longo do que o impacto que tem sobre a economia e sobre a política americana. Então tem um problema de timing aí nessa estratégia do Donald Trump. E também demonstra com toda a clareza a indisposição do Trump de usar tropas terrestres, né? Porque aquilo que garantiria realmente a navegabilidade do Estreito de Hormuz, a liberdade de navegação, melhor dizendo, seria ali a ocupação daquela costa, daquelas ilhas. Claramente o presidente Trump não reúne as condições políticas para fazer isso. Em parte da descrição que você faz da situação está embutida aquela máxima: o Irã acha que tem o tempo a seu favor. Agora, ter o tempo a seu favor faz a gente supor que eles estenderão isso ao máximo. Quanto mais se estender, mais vantagem estratégica eles têm. Agora, o que isso está significando do ponto de vista do fluxo de energia, Thaís? A Agência Internacional de Energia tem feito declarações quase que diárias. Hoje, por exemplo, ela diz o seguinte: olha, esse preço que nós estamos vendo aí não é o preço que reflete a realidade da situação de oferta de petróleo, de energia no mundo, em função dos estragos que foram causados em plantas importantes. Não é só uma questão da logística. A Agência Internacional de Energia está tratando o problema de fornecimento como produção, e não só de entrega, mas também como produção. E alerta que o preço hoje ainda não reflete o gargalo que está para vir, por causa da destruição que vai levar até 5 anos, dependendo do grau de destruição, para retomar aquilo. Então, há uma expectativa. Por outro lado, há uma expectativa de alguma redução de demanda, mas essa redução de demanda viria em função também de um impacto econômico de menor crescimento. Então, são coisas que estão interligadas. O impacto que já está acontecendo de curto prazo, como o Lorival trouxe aqui, o serviço postal americano, o serviço do governo americano, já está impondo uma taxa de 8% a mais
para entrega. As empresas privadas de entrega subiram 21% as entregas. A Amazon criou uma taxa extra de 3,5%. As companhias aéreas estão criando taxa extra para bagagem, para tudo. Não estou nem falando de aumento do ticket. Mas e não é à toa que os americanos estão reclamando da inflação. Então, os efeitos já estão acontecendo. Se houver uma queda de demanda que, de alguma forma, faça um contraponto importante à redução de fornecimento, o estrago está feito porque as economias estão crescendo menos. Deixa eu voltar, então, para a questão com a qual nós começamos, Tiago, que é em que medida o clima doméstico americano suporta isso que o Lorival e a Thaís estavam descrevendo, que são as consequências econômicas, não só as estratégicas, mas, sobretudo, no caso da Thaís, as consequências econômicas do que está. Mas o que Trump conseguiu hoje, que foi hostilizar uma boa parte do eleitorado católico dele. Se a gente pegar, por exemplo, alguém como o vice dele, J.D. Vance, que aliás não falou nada sobre a tal meme lá do Trump como Jesus Cristo. Para ele, há uma ligação direta entre o que a gente poderia se chamar de um cristianismo ou de um catolicismo muito aprofundado com posturas políticas. E é exatamente aí que o Trump foi ofender as pessoas? Foi. O eleitorado católico ele corresponde a 20% do eleitorado americano e ele é particularmente forte na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, que foram estados-chave para o Trump ganhar. Então, esse eleitorado ele é muito conectado principalmente pelas recomendações da igreja. Então, se a igreja ela começa a postar dúvidas em relação ao Trump, por conta de piadas fora de época como essa, em relação ao meme, isso atrelado à inflação é capitalizado, ou seja, a inflação ela pode potencializar aquilo que antes nós tratávamos o Trump como sendo simplesmente comportamentos pitorescos ou comportamentos de piada, características dele, isso tudo é potencializado pela inflação, porque a inflação ela tira a graça das piadas. A inflação ela tira a graça dos comentários fora de hora, porque a inflação ela deixa tudo mais sério. E hoje a questão da guerra é um ponto extremamente chave, porque o Irã, e aí a grande pergunta é por quanto tempo o Irã consegue aguentar toda a pressão, mas o Irã ele detém nas suas mãos a chave de esticar esse impacto inflacionário e aumentar o mau humor do eleitorado americano. Então você vai juntando todas as pequenas peças que aparentemente não afetaram tanto o Trump, o Epstein, seus comentários, o que ele falava em relação à Venezuela, em relação a vídeos sobre o Obama, etc., tudo isso ganha um peso diferente quando a inflação começa a apertar o bolso do eleitorado, principalmente do eleitorado do meio oeste, que é o que está sendo mais afetado e é o corpo central do eleitorado do Trump. O que você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só complementar aqui que eu acabei não falando que a inflação dos alimentos também já está batendo, né, e forte. E aí é no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Porque o meio oeste está em fase de plantio, né, e plantio requer tanto fertilizantes quanto diesel, né? E o sul está em fase de colheita, que também precisa de diesel. E são eleitorados importantes. Quais são as opções de Trump agora? Então, eu queria mostrar um mapa para a gente explicar melhor por que isso leva à redução de oferta de petróleo. O Trump, veja o que o Irã fez. Aquela parte vermelha ali são... Só para esclarecimento, isso é elaborado pelo Institute of Study of War, que é a principal fonte profissional que a gente utiliza em relação a grandes conflitos. Eles foram os essenciais, por exemplo, na Ucrânia. Esse é o mapa que você pegou. Exatamente. E aí agora eles criaram uma seção de estudos dedicada só ao Irã e mantém Fica a dica para quem quer acompanhar direto, inclusive. Tem a da Ucrânia e tem a do Irã. Bom, essa parte vermelha é a rota que o Irã domina, isso é em águas territoriais iranianas. Então o Irã exige que as embarcações façam esse trajeto aí que a gente está vendo. Já a parte azul são as águas internacionais. Os Estados Unidos exigem que as embarcações vão por essa parte azul.
Qual que é o problema da parte azul? É que tem minas. O Irã colocou minas nelas. Então, as embarcações ficaram... E não sabem onde estão. Que são minas que elas derivam, né? Aí vem a corrente, que eu não sei como é que é a corrente ali, né? São minas burras, não são smart mines, são dumb mines, né? Ou seja, elas não são controladas por controle remoto, enfim, elas foram jogadas lá e, enfim. Então, as embarcações ficaram sem opção, porque se elas forem pela parte vermelha, pagarem pedágio para o Irã e tal... Quando eles saíram do estreito, eu estou rindo, mas nem deveria estar rindo, eles podem ser bombardeados pelos Estados Unidos, que estão com 15 navios de guerra lá. Aquele navio que está sublinhado ali, que está escrito ali, o USS Murphy, é um destroyer com todo tipo de míssil guiado. Míssil antiaéreo, míssil antimíssil, míssil antinavio, míssil antiterritório. É só um exemplo de uma das máquinas de guerra que os Estados Unidos colocaram navegando ali. Se eles vão pela parte azul, eles podem bater numa mina, né? Além de poder ser atacados pelo Irã, com drones, assim por diante. Então, em vez de garantir a navegação, o Trump acabou de vez com a navegação. A estimativa dele é que existe, com isso, ele vai pressionar o Irã a fazer concessões. Está havendo negociação para uma nova rodada de negociações, a Turquia está tendo um protagonismo em articular essa nova reunião. O Irã deseja, o Irã, em grande parte, voltou para Teherã, a delegação, para poder conversar pessoalmente com o restante da cúpula do regime, porque sabe que os Estados Unidos e Israel são capazes de interceptar as comunicações deles, então não querem negociar remotamente. Então não é que acabou a negociação, não acabou. Ela vai continuar. Mas é duvidoso que esse método, essa estratégia do Trump seja capaz de dobrar os iranianos.